Empresas também estão tweetando, né? Todo mundo está no Twitter botando aí as novidades sobre as suas marcas. Mas eu acho que uma dúvida que até os pequenos empresários têm bom, tudo bem, eu tenho que estar lá na rede social, eu tenho que estar no Twitter, no Facebook. Como fazer isso? Vale a pena você criar um departamentozinho, aí, um braço, contratar profissionais dentro da sua própria empresa para gerenciar essas redes sociais? Você faz isso sozinho, se é um negócio menor, ou contrata uma agência para fazer? Qual a orientação que você daria para o empresário? A Focus Networks ela já fez esse serviço de operação das redes, dos canais sociais dos clientes. Mas a gente também aprendeu de que a melhor forma não é essa, porque a gente nunca vai entender tanto quanto o próprio cliente do seu produto, do seu serviço. Então, como a rede social é muito dinâmica, se uma pessoa foi lá no Twitter, perguntou algo sobre um produto ou está com uma dúvida, eu tenho que responder muito rápido por aquele canal. E até passar por um workflow de entrar em contato com alguém da empresa e conseguir devolver uma resposta. Demora muito, já não é a velocidade da rede. Não é a velocidade da rede. Então, assim, o que a gente começou a estruturar para os nossos clientes? A gente faz todo o planejamento estratégico, a gente faz todos os guides, as políticas de boas práticas, etc. A gente faz o treinamento e monta um núcleo digital dentro do cliente. Identificamos, né, dentro do cliente também quais são as pessoas que já trabalham lá dentro, que têm uma afinidade maior com as redes sociais e que queiram participar desse desafio do núcleo digital, ou se não tiver, a gente também fazer a seleção pelo cliente e montar esse núcleo. Esse núcleo é composto por pessoas de comunicação, de jornalismo, enfim, depende muito do cliente. Mas o núcleo ele é suportado por nós. Então a gente que desenvolveu a estratégia, a gente que sabe os guides. Mas no dia a dia, as respostas, eles são as melhores pessoas para responder e eles fazem isso muito bem. Então a gente construiu esse tipo de processo. E no Twitter, como a sua pergunta foi bastante relevante, existem N formas de estar no Twitter. Existe uma forma específica para vendas, como a Dell faz, como algumas companhias aéreas americanas estão fazendo também. A Dell, por exemplo, o Twitter da Dell, ela tem um Twitter, na verdade, ela tem um perfil chamado Dell Outlet. Ou seja, ela tem um perfil específico só para tirar estoque de dentro da casa. Então ela fica colocando só as promoções de ponta de estoque lá e quem segue fica sabendo. Aí tem outras ocasiões, tem canais e tem empresas que desenvolveram canais só para atendimento ao cliente. Na época da crise do Speed, que teve uma crise muito grande, o Speed criou um canal específico só para atendimento ao cliente, de problemas, no Twitter. Então, se você conseguir criar focos, eu posso ter 2, 3 perfis para a minha empresa, eu não preciso ter um perfil único global que faça tudo. E isso até é a melhor recomendação, ter perfis específicos para cada tipo de assunto. É muito melhor. Então, isso é uma das técnicas, né? Mas existem outras formas também, existem outros objetivos, mas a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Ô, Rafael, eu queria saber o seguinte, muitos empresários também eles ficam inseguros. Será que dá para medir o impacto do uso da rede social nos negócios? Isso é possível? Existe um certo erro de interpretação quando a gente fala de retorno ou medir impactos, né? Vamos falar um pouco de retorno sobre o investimento, né? Sempre tem alguém que está bancando essa história na empresa. E esse alguém um dia vai chegar e perguntar, tá, qual que é o retorno que a gente está tendo? Ou qual o impacto que a gente está tendo? Em primeiro lugar, ações em mídias sociais, por natureza, são ações de relacionamento. E ações de relacionamento pressupõem que não é uma ação de curto prazo, né? Você tem que trabalhar isso, ao longo prazo você começa a ter resultados. E quando a gente fala de retorno sobre investimento, o ROI, não necessariamente as métricas de redes sociais estão ligadas a métricas financeiras. Eu ter X seguidores no Twitter, eu ter X fãs no Facebook, eu ter X comentários no meu blog, não vai me trazer métricas financeiras. É muito difícil você falar, tá, então eu tenho 10 mil seguidores e quanto que isso me resultou financeiramente para a empresa. Isso seria um ROI. Na verdade, o que a gente está falando aqui é de ROE, com um E. É o retorno sobre engajamento. Ou seja, eu tenho métricas de engajamento e esse engajamento me traz como consequência um cliente mais satisfeito, um cliente que possivelmente virá falar bem da minha marca, do meu produto, do meu serviço e consequentemente, me trazer um maior faturamento. Agora, existe como fazer também ações usando as mídias sociais, usando as redes sociais, ligados diretamente a negócios, ligados diretamente a ROI, que é hoje, que eu poderia te falar assim, que a grande tendência daqui para frente, quando a ficha da maioria das empresas cair, é começar a investir no conhecimento gerado pelo consumidor para construir novos produtos, novos serviços, melhorar produtos, melhorar serviços. A gente tem alguns exemplos
que são assim, já clássicos das mídias sociais, a Dell e a Starbucks. Eles montaram um site totalmente aberto a receber sugestões e ideias de consumidores, né? E essas ideias e essas sugestões são implementadas pela empresa se aquela ideia ou aquela sugestão for bem votada pela própria comunidade de consumidores. Então, a gente pega, por exemplo, Dell, por que você não padroniza os cabos de energia dos notebooks? Isso poderia ser uma reclamação num site como Reclame Aqui, mas através desse site ele vira uma sugestão que recebe 300 mil votos de outros consumidores, que cada voto é uma pessoa, e a Dell acaba entendendo de que aqui é uma amostra estatística muito relevante para poder realmente investir e padronizar os cabos de energia. Hoje, esse site da Dell já tem mais de 15 mil ideias postadas por consumidores em 2 anos e meio, quase 3 anos de existência do site, e eles já implementaram mais de 400 dessas ideias. Bom, Rafael, a impressão que a gente tem, né, é que essas redes sociais, elas trouxeram, além de uma maior comunicação entre o cliente e a empresa, também uma exigência de maior transparência. A gente falou até agora da situação em que a internet serviu aí para fazer propaganda de um produto. Mas existem casos em que as redes sociais, por serem poderosos canais de comunicação, elas também podem destruir um produto, porque a pessoa pode ir lá e reclamar e isso se espalha rapidamente. Nesse caso, a empresa tem um produto com defeito, alguma coisa que deixou o consumidor insatisfeito, isso vai parar numa rede social. Qual é a tua recomendação para o dono dessa marca? Como é que ele deve se comunicar com o consumidor? A gente tem um caso recentíssimo, que é o caso da Brastemp. Um consumidor insatisfeito comprou uma geladeira com problemas, entrou em contato com o clássico saque, escutou um pouquinho de musiquinha, tal. Tentou resolver seus problemas pelos meios tradicionais, não conseguiu. Inúmeras vezes nessas interações o pessoal ainda colocou para ele que ele tinha que pagar uma diferença pela geladeira, enfim, teve todo um processo, depois o pessoal pode entrar aí na internet e pesquisar. Mas o que aconteceu é o seguinte, que a empresa, a primeiro momento, ela não deu atenção. Esse é o erro fatal número 1, né? Não se importar com o problema do consumidor e pressupor que ele não vai reclamar nas mídias sociais. Esse é o primeiro erro fatal. Assim como aconteceu com ele, aconteceu já com inúmeras outras empresas, mas ele, o que ele fez? Ele fez um vídeo, colocou no YouTube, esse vídeo já foi visto mais de 250 mil vezes. Isso trouxe digamos assim, um descrédito e um prejuízo, acredito eu, para a marca muito interessante. Isso foi retweetado, isso foi retransmitido inúmeras vezes, porque as pessoas compram a briga de outro consumidor, né? Impressionante isso. E aí a marca, ela começa então a tentar reverter essa situação. Digamos assim, principal sugestão é sempre falar a verdade. Ou seja, transparência, né? Transparência, falar a verdade. Legal, como a Brastemp acabou fazendo, depois de um tempo, atrasado, mas fez. E tem que fazer pelo mesmo canal? Tem que fazer pelo mesmo canal. E assim, ela foi super transparente no seguinte: realmente erramos, tivemos problemas, pedimos desculpas, já corrigimos o problema, já atendemos o consumidor, já está resolvido. Foi com certo atraso, mas foi. Ela poderia ter feito isso mais rápido, não ter deixado a coisa explodir, ter resolvido isso. E aí isso pega o gancho já da informação de mostrar como a maioria das empresas tem o seu saque, só que a maioria dos consumidores não aguentam mais ficar escutando musiquinha, não aguenta mais telefonar, já que a velocidade da internet, a tendência é o saque migrar para ser um saque mais online, para ser um saque já integrado ou integrado com as redes sociais. A Fiat, o João Ciaco já é um cara que eu admiro porque ele já está indo por esse caminho, né? Ele já está indo por um caminho de fazer um saque usando as redes sociais. E quem fizer isso primeiro vai conseguir ter um tempo de resposta melhor e vai deixar todo mundo mais satisfeito. Rafael, para encerrar a nossa conversa, eu queria saber, dá para dizer que esse mercado de publicidade digital, ele ainda está engatinhando, principalmente aqui no Brasil? Que mudanças que a gente ainda vai poder ver pela frente? O Brasil, na verdade, ele, apesar de que a gente sempre fala que a gente está atrás dos Estados Unidos e tal, mas esse ano é no Brasil, porque assim, na internet o brasileiro ele está sempre em primeiro lugar. Se você pegar a maioria das estatísticas, em tempo de uso de internet, número de tempo de uso de redes sociais, de adesão a algum tipo de site novo, se lança um site novo, seja de compras coletivas ou sempre de rede social, o brasileiro sempre é o primeiro a estar lá testando, etc.
E ele é muito criativo, né? Ele é um cara que também gosta desse processo de efeito de rede. Talvez para o brasileiro ser uma pessoa mais calorosa, fala bastante, né? Tem bastante amizades. Então a internet, do jeito que ela está hoje, do jeito que ela está se configurando, é a cara do brasileiro. E aí existe já algumas pesquisas aí de grandes instituições aí do mundo falando que esse ano é o ano do Brasil na internet. Não só para publicidade, né? Mas também para as startups brasileiras. A gente tem muita coisa boa saindo. A gente vê aí o Buscapé, né, que eu acho que é um grande exemplo brasileiro, a gente tem outros sites também bacanas, mas esse ano você pode ver que a gente não vai ficar para trás não, a gente vai começar a entrar na frente. E o que vai mudar com a entrada aí da TV digital interativa? Essa história da TV digital já é uma história bem antiga, eu tive envolvido há muitos anos atrás com isso, foi basicamente em 2003, eu montei até um laboratório sobre televisão digital interativa, para estudar como que isso mudaria a publicidade, né? E realmente vai mudar a publicidade. Porém, os grandes canais, os grandes veículos de comunicação ainda têm uma certa atenção sobre isso por causa do modelo de negócio. Porque vai mexer no modelo de negócio tradicional, que é propaganda, que é mídia, etc. Não dá para saber para onde vai ainda, Rafael? Não, dá para saber porque as propagandas vão ser interativas, né? O usuário ele vai poder, não tem mais o efeito 30 segundos só. Naqueles 30 segundos ele pode entender de que ele quer interagir mais, que ele quer saber mais sobre, por exemplo, um veículo novo. Ele vai clicar no botão de interação e vai cair num hot site dentro da TV. Então ele vai passar a ter uma interatividade maior e vai poder voltar para o ao vivo quando ele quiser no canal. Então já existe muitas coisas acontecendo na televisão digital, ainda não implementadas, né, na televisão digital aberta, vamos deixar isso bem claro. O modelo brasileiro, né, o modelo de interatividade brasileiro é o Ginga, eles já evoluíram, mas está para entrar. O prazo deles era outubro do ano passado, não entrou, mas eu acho que há uma certa restrição aí dos modelos de negócio para que isso aconteça, né? Mas eu acho que vai acontecer bastante revoluções aí pela frente. Rafael, muito obrigada e até uma próxima conversa. Eu que agradeço, Letícia. Obrigado.